Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar sobre o poema Casamento do Céu e do Inferno, de Carlos Drummond de Andrade. E os participantes desse trabalho sou eu, Bruna, e o Henrico. Os temas abordados nesse trabalho vai ser explicação do poema, as características típicas de Drummond, características de alguma poesia, influências das vanguardas europeias e as características do modernismo brasileiro. Agora, eu vou fazer uma breve leitura sobre o poema e logo em seguida vou fazer a análise consecutivamente. O Casamento do Céu e do Inferno. No azul do céu de metileno, a lua irônica diurética é uma gravura de sala de jantar. Anjos da guarda em expedição noturna velam sonos purberes, espantando mosquitos e cortinas grinaldas. Nessa primeira estrofe, a lua é retratada como uma imagem romântica, e com isso também é trazido sobreposições de elementos desconexos, como por exemplo, ela pode ser retratada de duas formas, como uma gravura ou se não ela estando ali realmente sendo representada. Já na segunda estrofe, é retratado que os anjos estão protegendo as moças virgens, que além da parte sexual, também da parte dos mosquitos. E nesse texto também é retratado bastante a parte da castidade, sexualidade e religiosidade. E Drummond acaba fazendo uma crítica sobre a fé cristã, porque ele acha meio duvidosa essa parte de sexualidade não poder ser praticada antes do casamento. Pela escada em espiral, diz que tem virgens tresmelhadas, incorporando-os à Via Láctea, vaga muleando. Por uma frincha, o diabo espreita com o olho torto. A escada retratada na terceira estrofe traz um aspecto de local confuso, misturando a pureza e o desvio, que como se fosse quem estivesse no topo da escada estivesse no céu e quem estivesse no final dela estivesse no inferno, dando a entender que é um lugar meio platônico. Na parte que é retratada a Via Láctea, é como se as virgens estivessem subindo aos céus, porque como elas eram virgens, né? Elas teriam um lugar protegido no céu, porque elas virariam estrelas. E com isso, Drummond acaba fazendo uma zombação contra o autor Olavo Bilac. Acaba tendo uma frincha que o diabo acaba olhando, né? Para as almas perdidas, supostamente, que estavam praticando sexo ali naquele local. Diabo tem uma luneta, que varre léguas de 7 léguas, e tem um ouvido fino, que nem violino. São Pedro dorme, e o relógio do céu ronca mecânico. Essa sensação de ser observado pelo diabo pode trazer um mau pressentimento, como se fosse o perigo nos observando mesmo. E o diabo, com essa vigilância, acaba não perdendo nada do seu olhar, por ele estar com uma luneta, e também nada da sua volta em caso de ouvir mesmo. Porque essas orelhas pontudas dele serviriam para, no caso, escutar melhor os murmurros que poderia estar havendo naquele local. E nessa, como o diabo está o tempo todo à espreita, observando que todos os teoricamente fiéis da igreja estariam fazendo, São Pedro continua dormindo calmamente e não presta atenção nos fiéis, acabando tendo um ato de descuidado. Diabo espreita por uma frincha. Lá embaixo suspiram bocas machucadas. Suspiram rezas, suspiram manso de amor. Nessa sétima estrofe é retratado o quanto São Pedro está descuidado, e com isso o diabo aproveita e fica à espreita, atento e vendo tudo que as pessoas estão fazendo. E nisso as pessoas acabam suspirando de amor. E ao observar mais profundamente, ele acaba observando que elas não estão suspirando por estar rezando, e sim por estar transando. E os corpos enrolados ficam mais enrolados ainda, e a carne penetra na carne. Que a vontade de Deus se cumpra. Tirante Laura e talvez Beatriz. O resto vai para o inferno. Na oitava estrofe, é retratado, que a carne penetra na carne. E com isso, todo mundo já sabe que eles estão praticando o ato carnal. E com isso, São Pedro continua dormindo sem ver as práticas do pecado.
E Drummond acaba fazendo uma crítica a Deus também, que mostrando o quanto que ele está distraído, fazendo que o diabo fique à vontade e à espreita a qualquer movimento que ocorra naquela casa. As duas meninas que são mostradas no poema são Laura e a Beatriz, né? A Laura, consequentemente, por ela não praticar nada e nem saber muito aprofundadamente, ela vai ser salva. E talvez Beatriz, porque mesmo que Beatriz aparentemente não tenha praticado nenhum do ato, só que ela sabe o que é tratado isso. Aí, após toda essa observação que o diabo fez durante essa noite, ele basicamente chega numa conclusão que todo mundo é pecador e que apenas as duas vão ser salvas. E agora, dando um embasamento geral sobre o poema, a gente vê o quanto que Drummond ele faz um acerto com o humor e a ironia, com a crítica, com o sexo, com a religião, com o amor e com as influências, né, das vanguardas europeias. E com isso, ele dá um embasamento, né, que ainda também não é certeza, mas é com os textos do autor Olavo Bilac e também de Blake, trazendo um traço também de intertextualidade, né? E essa poesia, ela também acaba sendo bem mística, mostrando a parte boa e a parte ruim da sociedade, mostrando o quanto o céu e o inferno acabam estando juntos na população. Por ele fazer um retrato de uma imagem bem completa sobre o pensamento humano, acaba explorando o desejo carnal que o ser humano tem um com o outro e faz uma reflexão sobre a espiritualidade e desejo do ser humano. E ao decorrer do poema, também podemos observar que ele faz crítica ao parnasianismo, porque ele gosta de uma coisa mais despojada e, no caso, o parnasianismo seria muito formal para o tipo de texto que ele gostaria de retratar para as outras pessoas. Agora, dando uma ênfase sobre o título, né, do poema, que seria o casamento do céu e do inferno, pode trazer uma distinção entre o bem e o mal, a virtude e o pecado, o certo e o errado, porque o céu e o inferno, aparentemente, né, parecem estar em uma união, eles estão casados. E com isso acaba não havendo distinção entre os dois, pela população. Esse poema, ele retrata de uma parte mais metafórica. E com isso, ele traz uma parte mais figurada e traz um contraste entre o divino e o mundo, como a gente pode ver, acaba sendo retratado os anjos, o diabo e o São Pedro, fazendo uma junção entre o mundo real com o mundo espiritual. Agora, nessa parte da apresentação, a gente resolveu trazer um adendo sobre o livro Alguma Poesia, que são algumas curiosidades sobre ele. E nisso, o livro retrata sobre a relação do Drummond com o espaço que ele vivia, fazendo uma breve relação entre a divindade, a sexualidade, a religião, e tudo isso acabou ocorrendo em Minas Gerais, aqui no Brasil mesmo. E Drummond acaba também fazendo interligações com a sua vida pessoal, tipo a parte do amor, e também sobre o seu cotidiano que está em sua volta, né, que seria o Brasil. E nesse livro acaba retratando sobre 49 poemas. Características típicas do Drummond. Primeiro, temos a liberdade linguística. Ele não se prende a regras rígidas e explora a linguagem de uma forma criativa e inovadora. Depois temos o realismo, retratando a realidade de forma crua e direta. Outro aspecto é o conflito espiritual, revelando suas dúvidas e angústias. Também temos a poesia de verso livre, quebrando as estruturas tradicionais e dando voz a uma forma mais livre de expressão. O humor e a ironia são frequentes em sua obra, trazendo leveza e criticando de forma sagaz. A temática do cotidiano mostra a beleza e a complexidade das pequenas coisas da vida. Por fim, o sentimento de estar no mundo, explorando inquietações sociais, religiosas, filosóficas e amorosas. Características de alguma poesia que estão presentes no poema. Primeiro temos a inovação formal.
Drummond utiliza uma estrutura poética única, quebrando moldes tradicionais e trazendo frescor à poesia brasileira. A ironia e o humor são outras marcas registradas, proporcionando uma visão crítica e espirituosa da realidade. Há também a dualidade e contraste, mostrando os conflitos internos e a ambiguidade da vida. A linguagem acessível de Drummond permite que seus poemas sejam compreendidos e apreciados por um público amplo, sem perder a profundidade. Por fim, a universalidade de sua obra aborda temas e sentimentos comuns a todos, tornando suas reflexões atemporais e relevantes em qualquer época. Influência das vanguardas europeias. Começando pelo cubismo, ocorre uma sobreposição das imagens, trazendo diferentes elementos, cenários e perspectivas, criando uma colagem mental única. Há uma mudança constante de ponto de vista, permitindo uma exploração multifacetada da realidade. Em cenas como A Lua na Sala de Estar, Drummond cria colagens mentais que à primeira vista parecem ser desconexas, mas que formam um todo coerente. Já no surrealismo, Drummond ganha autonomia para escrever da forma que quiser, conforme seus pensamentos e sentimentos. Ele combina ações celestiais com elementos mundanos, criando uma mistura inusitada. Seus poemas nos fazem imaginar cenas inconscientes e bizarras, rompendo com a lógica tradicional. Ele sugere uma realidade alternativa, muitas vezes desconexa, mas repleta de significados ocultos. Características do modernismo brasileiro na sua primeira fase. Primeiro, temos o rompimento com as estruturas do passado, deixando de lado as formas tradicionais e buscando nova maneira de expressão. O movimento possui um sentido anarquista e destruidor, quebrando regras e provocando a sociedade com suas ideias. Há também uma volta às origens, valorizando as raízes culturais brasileiras. A linguagem coloquial é usada para aproximar a literatura do dia a dia do povo, tornando-a mais acessível. A valorização do índio brasileiro é outra característica marcante, enaltecendo as culturas indígenas. O nacionalismo ufanista, exagerado e utópico, exalta o Brasil de forma idealizada e patriótica. Por fim, o modernismo possui um caráter revolucionário, buscando transformações profundas na arte e na sociedade. Características da segunda fase do modernismo brasileiro. Primeiro temos o amadurecimento das ideias de 1922, com os escritores refinando e aprofundando os conceitos introduzidos na primeira fase. Há também uma nova postura artística, mais madura e focada na construção de uma identidade literária sólida. Os versos livres continuam a ser uma marca importante, permitindo maior liberdade criativa aos poetas. A poesia sintética se destaca pela sua concisão e expressividade, transmitindo muito em poucas palavras. Temos também uma combinação de nacionalismo, universalismo e regionalismo, onde os autores exploram temas nacionais, mas com uma visão ampla e conectada ao mundo, além de valorizar as particularidades regionais. A literatura da segunda fase é construtiva e politizada, abordando questões sociais e políticas de forma crítica e engajada. Características da terceira fase do modernismo brasileiro. Primeiro temos o academicismo, que traz de volta uma abordagem mais erudita e formal na literatura. Há também um retorno ao passado, resgatando formas e temas tradicionais. Esta fase se caracteriza pela oposição à liberdade formal, valorizando estruturas mais rígidas e organizadas. A valorização da métrica e da rima é uma marca importante, reintroduzindo essas técnicas na poesia. A linguagem mais objetiva busca clareza e precisão, evitando excessos e ambiguidade. Por fim, a metalinguagem é bastante explorada, com os escritores refletindo sobre a própria criação literária. Características do modernismo brasileiro no poema. Vemos primeiro a metalinguagem. Aparece quando o poema reflete sobre a própria criação literária. Vemos também o aparecimento de rimas, trazendo uma estrutura mais formal e organizada. Há uma maior autonomia para o autor se expressar, permitindo uma liberdade criativa maior. O poema oferece um retrato complexo do pensamento humano, explorando temas profundos e multifacetados. A linguagem objetiva
busca clareza e precisão, evitando excessos. O academicismo é ressaltado, destacando técnicas das vanguardas europeias. Por fim, há uma oposição à liberdade comum, imposta pelo catolicismo, com Drummond frequentemente fazendo críticas a essa imposição.